Então vamos lá, mais um tutorial do logo. Hoje vamos falar dos temporizadores. Se vocês olharem aqui no programa, vocês vão ver que tem uma série de blocos de temporizador, né, vários tipos diferentes. E os mais comuns que eu vou falar hoje são temporizador com atraso para ligar, timer on delay, né, T-on, o com atraso para desligar, que é o T-off, timer off delay, e o outro relé de pulso, que se o seu tiver em inglês deve estar wiping relay aí. Esses são os três mais comuns. Vou explicar como eles funcionam. Qualquer coisa em outros vídeos eu passo os outros tipos aí. Então, começando pelo on delay, vou colocar o bloco aqui. Ele tem apenas uma entrada, só relembrando o funcionamento dele. Assim que ele for acionado, depois de um tempo, ele vai ativar a saída dele. Ele é um elemento final, né? Igual o contador, a gente vai precisar de usar o contato dele para acionar alguma coisa. Então, vou colocar aqui uma ligação qualquer. Ó. Cadê ele aqui? Vou colocar ele acionando uma saída. E vamos olhar as configurações dele, né? É bem simples. Ele tem um bloco a parte de parâmetros e comentários. Comentários, você já sabe como funciona. Você coloca alguma coisa aí, ele vai aparecer ali depois. Pode ser útil quando você tem muitos blocos, por exemplo. O nome do bloco também, você pode escolher aí. Vou colocar os dois, ver o que aparece. E aqui a gente tem dois campos onde a gente vai digitar o tempo que a gente deseja. Aqui do lado do campo ele tem essa opção que vai ser a escala, né? Se eu quero segundos, minutos ou horas. Que aí vai ser, por exemplo, se eu quero horas, eu vou ter horas e minutos. Se eu quero minutos, eu vou ter minutos e segundos. E se eu quero segundos, eu vou ter segundos aqui. E aqui os centésimos de segundos. Então vamos supor que eu quero 5 segundos. Eu vou colocar nesse primeiro campo, tá certo? Esse outros aqui a gente não precisa mexer com isso agora. Aí que apareceu o comentário aqui e o nome do bloco aqui na frente, tá? Coloquei só para ver mesmo o que acontece, que eu também não usava muito isso, mas enfim. Então vou deixar assim e vamos simular para ver como que ele funciona. Está falando que ele não está conectado, eu vou deixar assim para ele já conectar para mim. Observe, não está chegando energia nele, ele está desligado, o tempo dele está zerado aqui. A partir do momento que ele é energizado, ele começa a contagem, e aí quando chegar no tempo decorrido, ele vai ativar a saída. Ó. Por consequência, esse contato, que é referente ao temporizador, vai ligar também, e aí acionou minha saída. É basicamente isso. Observe aqui o desenho, você vai ver nos outros blocos o desenho é diferente, né? Ele tem aqui o sinal de entrada, que é esse de cima, essa onda quadrada aqui. A partir da entrada tem um pontilhado indicando que ele começa a contar e quando chega no tempo, ele liga a saída. E se desligar aqui, ele também vai desligar. Então, como que eu reseto ele? Eu tenho que desligar a entrada dele. E aí, quando eu religar a entrada, ele começa de novo. A outra característica dele, se eu desligar a entrada antes de terminar a contagem, ele para de contar. Ele já reseta automaticamente. Então, ele só funciona enquanto estiver energizado. E uma vez que ele chegou na contagem, ele mantém ligado. Mas se eu desligar a energia dele, ele não vai ter essa retenção. Ele reseta, certo? Muito simples aí. Vamos agora para o off delay. Ele é esse aqui, ó, delay, liga e desliga. Vamos colocar ele aqui. Esse ele já tem duas entradas. Uma que é o trigger, que é a entrada normal dele, outra é um Rzinho de reset. Mas os parâmetros são iguais aqui, ó. A mesma coisa. Eu vou colocar aqui o tempo e aqui eu seleciono a escala. Vamos deixar os 5 segundos aqui também. Mandar um OK. E vamos fazer as ligações dele, ó. Não tem nenhum segredo também. Vou ligar essa no trigger. Vamos ligar uma segunda do reset. E vamos ligar a saída, que tem que ser o próprio temporizador. Então vamos simular. Ligou aqui para mim. Então, qual que é a lógica dele? A lógica desse aqui, ó, pelo desenho a gente consegue ter uma ideia. Quando eu der um pulso na entrada, esse primeiro símbolo da entrada, ele vai ligar a saída. E aí quando eu desligo a entrada,
ele começa a contar aqui o pontilhado, mas ele mantém a saída ligada durante um tempo. Igual algumas escadarias, por exemplo, de prédio, né? Você aperta às vezes o interruptor quando não é sensor, né? E aí ele fica um tempo ligado, depois desliga. É a mesma ideia. Então, vamos ver aqui. Vou ligar essa entrada. Tá zerado ainda, mas ele já ligou a saída, ó. Q1 aqui já está ligado. Olha a lâmpadazinha aqui. E quando eu desligo, ele começa a contar. E aí a saída continua ligada. Quando der esse tempo, ó, ele desliga a saída. E automaticamente reseta. Se eu quiser usar de novo, é só fazer isso. Se eu deixar a entrada energizada, ele vai continuar ligado indefinidamente. Ele só começa a contar quando eu desligo a entrada. E para que serve o reset? O reset é caso eu queira desligar antes de acabar o tempo. Vamos supor que vou botar um tempo maior, sei lá, 30 segundos. Aí imagina que você ligou e aí ele começou a contar, mas aí por alguma razão você não quer esperar esses 30 segundos, por exemplo, numa emergência, você precisa desligar antes ou você quer desligar manualmente. Enfim, depende muito do que você quer fazer. A única forma é através do reset. Então, quando você ligar aqui o reset, ele vai desligar na hora, certo? E mesma coisa do contador lá, se eu tentar ligar com o reset ativado, ele não funciona. Então, tem que desligar o reset para ele começar a funcionar normalmente. Tá certo? Então, é basicamente isso. Energiza a entrada. Quando você desliga a entrada, ele segura um tempo a saída. E se eu quiser desligar antes de acabar esse tempo, uso o reset. Tá certo? É isso também, bem simples. E vamos para o próximo, que é o relé de pulso, né? O temporizador de pulso. É isso daqui, relé de pulso, saída de pulso. Ele também só tem uma entrada, o desenho também é diferente. Essa aqui eu vou aproveitar então, renomear ela para o relé de pulso e ligar na saída. Então, qual que é a ideia do relé de pulso? Ó? Mais uma vez o desenho dele. Quando ele energiza a entrada, ele energiza a saída. E a entrada pode ficar ligada, tem que ficar ligada um tempo, né? Enquanto a entrada estiver ligada, ele já começa a contar. E aí, quando dá o tempo que você selecionou, ele desliga. Então, vamos colocar aqui o parâmetro. Também é o mesmo esquema. Vamos colocar aqui 5 segundos também. E ok. Vamos simular e ver o que acontece. Então, ele começa desligado, normal. Quando eu energizo ele, ó, ele energiza a saída, mas ele já está contando. Então, quando passar o tempo, deu aqui, ele já vai desligar automaticamente e desligou a saída. Se eu quiser usar de novo, ó, repare que a entrada ainda está energizada, mas já passou o tempo e ele desligou. Se eu quiser usar de novo, eu tenho que resetar ele. Como que eu reseto? Eu desligo e aí eu posso ligar ele de novo. Automaticamente resetou, liga de novo, mesma coisa. Passou o tempo, ele desliga, mesmo que a entrada continue energizada. É só isso, não tem muito segredo aí não. E aí tem outros tipos aqui também, não vou falar agora, mas varia muito de programa para programa. Tem programa que só tem um temporizador, tem programa que tem outros tipos. Mas aqui ele tem uma mistura, por exemplo, do on e do off. Ele tem um assíncrono que é muito interessante. Caso você queira, por exemplo, fazer alguma coisa, ligar e desligar, ficar piscando, uma lâmpada ficar piscando, por exemplo, você pode usar o assíncrono, né? Mas a ideia é que com esses 3 básicos você já consegue fazer tudo que os outros vão fazer. Só que os outros vão ser mais fáceis dependendo da situação, né? Tem um relógio aí semanal, anual, que você consegue programar coisas para acontecer em vários horários. Enfim, tem outras possibilidades aí. Mas por hoje é só isso mesmo. O temporizador é mais tranquilo, o bloco do que o contador. É só, obrigado e até a próxima. Valeu!